Olá pessoal, tudo bem? Joel aqui do ADVideos mais uma vez para uma resolução, dessa vez aí de física do movimento, tá? Então vamos aqui ao exercício, ao enunciado, vamos dar uma lida aqui. Então, uma piscina de bolinhas possui uma área de 4 metros quadrados e 1 metro de altura. Estime a quantidade de bolinhas que cabem nessa piscina. Considere que as bolinhas possuem um diâmetro de 10 centímetros. Tá? Então o que ele está querendo aqui? Ele está querendo que a gente calcule quantas bolinhas vão caber nessa piscina. Né? Então suponhamos aqui está a piscina, ela tem 4 metros quadrados por 1 de altura. Né? Então a gente não sabe como que é a divisão aqui dessa piscina, nessa área. A gente sabe que é 4 metros quadrados. Pode ser 2 por 2, né, uma piscina quadrada, pode ser 4 por 1, enfim, tem várias possibilidades. Mas o que a gente sabe é que essa área aqui, essa área que é a superfície da piscina, ela tem 4 metros quadrados. E ela tem aqui, vamos chamar de profundidade, né? Ele está falando de altura, mas vamos falar de profundidade, ela tem 1 metro, tá? 1 metro aqui nessa profundidade. Então, como é que a gente vai fazer para calcular isso aqui? Tá? É razoavelmente simples, né? Porque a gente tem o volume da piscina, com os dados aqui do diâmetro da bolinha, a gente consegue saber também o volume da esfera. Né? Então, coloquei aqui como VE o volume da esfera, que é dessa bolinha. Sabendo o volume da piscina e o volume da esfera, a gente consegue estimar a quantidade, né, que é o número de bolinhas que cabem dentro dessa piscina. Porque a quantidade de bolinhas que cabem nessa piscina nada mais é do que o volume total que cabe nessa piscina, o volume total aqui dessa piscina, dividido pelo volume de cada uma dessas esferas. Né? Então, cada uma dessas esferas vai ocupar um espaço aqui, né? E por ser uma esfera, ela tem um volume, tá certo? E aí, de acordo com o volume que essa piscina aqui suporta, dividindo pelo volume de cada esfera, a gente vai saber quantas esferas, quantas bolinhas vão caber aqui nessa piscina, tá certo? Bom, então primeiro passo, calcular o volume da piscina. O volume da piscina é dado como a área da base vezes a sua altura. Né? Esse, inclusive, é o cálculo que a gente utiliza para fazer o cálculo aí de volumes de cubos. Né? Então, é a área da base, que ele deu aqui para a gente, que é 4 metros quadrados, vezes a altura, que é 1 metro. Tá? Então, essa é assim que a gente calcula o volume da piscina. O volume da esfera, a gente tem uma fórmula, que é 4/3 de πr ao cubo. Tá? Então, sempre que a gente for calcular o volume de uma esfera, tá? Aqui está um círculo, mas você imagina ela em 3 dimensões, então seria uma esfera. Então, o volume de qualquer esfera, você pode calcular como 4/3 de πr ao cubo. Tá bom? E aí, com essas duas informações, a gente vai poder saber qual que é a quantidade de bolinhas. Então, vamos lá, fazendo aqui a primeira continha. Volume da piscina, área da base vezes a altura. Então, a gente vai ter a área da base é 4 metros, a altura é 1 metro. Então, ficou simples. O volume da piscina é 4 metros cúbicos. Tá? Sempre quando a gente fala em volume, então a gente usa metro cúbico. Tá certo? Então, o volume da piscina, 4 metros cúbicos. Ok? Finalizou aqui o volume da piscina. Agora, vamos ver o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Vamos calcular aqui. Então, essa é a fórmula, 4/3 de πr ao cubo. Agora, vamos começar a substituir. Bom, o que a gente tem para substituir aqui como variável é o nosso R, que é o nosso raio. Tá? Aqui ele não fala do raio, mas ele fala do diâmetro, que essa bolinha ela tem 10 centímetros de diâmetro. Então, suponhamos que isso aqui fosse uma bolinha, né? Então, ele tem de diâmetro de uma ponta a outra, ele tem 10 centímetros, tá certo? Só que um diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, o raio ele seria a metade aqui, né? Ele estaria passando por aqui. Então, se eu tenho que o diâmetro é 10 centímetros, então o nosso raio, que é a metade do diâmetro, é igual a 5 centímetros, tá certo? Então, a gente, com a informação do diâmetro, a gente consegue substituir o R aqui do raio. Então, como é que vai ficar?
vai ficar que o volume da esfera é 4/3 de π. Aqui eu coloquei 0,05, por quê? Quando a gente trabalha aqui com metro cúbico, então a gente tem que transformar tudo que tiver em centímetro, a gente tem que transformar em metros, tá? Então, 1 metro, ele tem 100 centímetros, tá certo? Então, 10 centímetros é 0,1 metro, tá? E 5 centímetros, a gente escreve como 0,05 metros, tá certo? Então aqui eu coloquei em metros, fiz a transformação da unidade, já que a gente vai trabalhar com metro cúbico, eu fiz para 0,05, tá? Aí daqui para frente é só conta mesmo de matemática, né? Então a gente pode colocar 0,05 ao cubo, vai ser igual isso aqui, esse número todo extenso aqui, um número bem pequenininho, né? Porque é 0,000125 vezes 4π dividido por 3. Então, tem várias formas de resolver isso aqui, chegar no resultado, né? Essa aqui é somente uma das formas aí que eu escolhi para fazer isso, mas tem várias outras, tá? Bom, então a gente tem esse 0,000125, eu resolvi colocar como 125, e aí eu coloquei vezes 10 a menos 6, né? Vezes 10 a menos 6, porque se você for transformar isso aqui nessa notação científica, a gente coloca 125 vezes 10 a menos 6, vezes π vezes 4. Continuando aqui, a gente vai ter então essa parte aqui, né? A gente vai ter, deixa eu ver aqui se está aparecendo. Então a gente vai ter 500 vezes π vezes 10 a menos 6 dividido por 3, né? Ficou ruim aqui para aparecer. Mas vamos colocar aqui para cima. Então a gente vai ter que 500 vezes π, π aqui eu estou colocando como 3,14, tá? Eu estou arredondando, porque a gente sabe que ele é um número infinito, né? Então eu coloquei só o arredondamento básico aqui, com duas casas decimais, que é 3,14. Então 500 vezes 3,14 é 1570. Continua, né, vezes 10 a menos 6 dividido por 3. Aqui eu fiz a divisão de 1570 por 3, então esse número aqui é aproximado, tá? Também é uma dízima periódica, então ficou 523 vezes 33 vezes 10 a menos 6. Então esse foi o volume da esfera que a gente encontrou, tá? Vou deixar aqui então o volume da esfera. Agora calcular o número de bolinhas, que é o volume da piscina dividido pelo volume da esfera. A gente viu que o volume da piscina é 4 metros cúbicos. Então a gente coloca 4 dividido pela área, pelo volume, aliás, da bolinha, que é 523 vezes 33 vezes 10 a menos 6. Bom, então para dividir isso aqui, é melhor a gente voltar esse 523 para a notação original, né? Para a forma original em decimal e não em notação científica. Então vai ficar 4 dividido por 0,000.523,33, tá? Então a gente, evidentemente, vai usar a calculadora para fazer essa continha aqui, dividindo uma por outra, a gente vai ter aproximadamente 7.643, tá? Então nessa piscina, aproximadamente, vão caber 7.643 bolinhas. Aí a gente vai para as alternativas, né? Então vocês veem aqui que não tem, né, essa informação de 7.643 bolinhas, né? Ele tem justamente a notação científica, 7,64, e aí tem vezes 7, vezes 10, vezes 3, vezes 5, vezes 1. Tá? Então vamos ver aqui, ó, ele fez 7,64. Se fosse vezes 7, como é que ficaria isso? Então eu avanço uma casa, duas casas, depois começo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente teria aqui 76.400.000 bolinhas. Essa quantidade que cabe? Não, é 7.000. Então isso aqui já está fora, não é? Vezes 9, muito menos, né? Vai ser um número muito maior ainda. Então não é esse, tá? O 5, poderia ser o 5? O 5 iria até onde? Iria 1, 2, 3, 4, 5. Então iria até aqui, tá? Isso aqui seria 764.000 bolinhas. É isso também? Não é.
É vezes 10 a menos a 10 a primeira potência? Não, porque 7,64 vezes 10 a primeira potência, a gente vai ter 76,4. Também não é. Então a resposta correta é 7,64 vezes 10 a terceira. Por quê? Porque a gente vai ter 764, né? Vezes a terceira potência, então 1, 2, 3. Então a gente vai ter 7.640 bolinhas. É o mais aproximado de 7.643 bolinhas, tá certo? Então essa aí é a nossa resposta correta, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, qualquer dúvida pode postar aí nos comentários que a gente responde. Se você é aluno da Univesp, não deixe de fazer parte do nosso grupo, se inscrevendo lá, se matriculando em um dos nossos cursos, www.eadvides.com.br. E se você não é da Univesp, mas gosta desse conteúdo, dá o seu like para a gente, dá o seu joinha, que isso ajuda muito o canal a crescer e para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá também, dá essa moral para a gente, que todo o conteúdo que a gente postar aqui você vai ficar sabendo e vai poder acumular conhecimento, tá certo? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.